E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 132º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Uma Visão Pálida das Colinas, do Kazuo Ishiguro. Esse livro que é de 1982, um livro que só chegou no Brasil depois de 40 anos, mais de 40 anos, agora em 2025. Ele é a tradução do Jório Dawser, um tradutor bem famoso, bem reconhecido. Esse livro aqui é de um autor nipo-britânico. Muita gente deve achar que o Kazuo é japonês, mora no Japão, mas ele se mudou para a Inglaterra quando ele era muito novo e ele ganhou o Nobel, então eu acho que tem essa pressão aqui, existe todo esse reconhecimento também, e esse é o romance de estreia dele, gente, e do que ele se trata. Normalmente, para elaborar a premissa de um livro, eu leio a orelha de novo e penso, o que aconteceu, como que eles descreveram, como que a editora falou, e eu vou puxar a orelha da Companhia das Letras, gente, por quê? Eles trocaram o nome de personagem na orelha do livro, e esse fica como um aviso, eu não tô falando que é culpa de ninguém, eu não tô falando que alguém tem que ser demitido por causa disso, mas, gente, vocês trocaram o nome de personagens principais, é um livro que tem poucas personagens, e vocês trocaram o nome de uma personagem com a outra, então, assim, se vocês não foram avisados, fica o aviso, se alguém da companhia tá vendo isso também, né, até parece. Mas, de qualquer forma, eles trocaram o nome de uma mãe e de uma filha, porque esse livro vai falar muito de mães e filhas. A gente vai ter a nossa narradora, que é a Itsuko, ela que vai estar na Inglaterra, esse é o presente dela, então estamos falando primeiro do presente. E no presente ela tá recebendo uma visita da filha dela, que é a Nikki, e a outra filha dela acabou de se suicidar, ela que era a Keiko. Elas não moravam mais com a Itsuko, elas moravam separadas, tipo, elas já eram afastadas em todos os sentidos. E a Keiko, então, se suicidou. A Nikki tá visitando a mãe depois desse suicídio da irmã, que ela também não era próxima. E aí a gente vai ver que a Itsuko, que é a mãe, vai estar lembrando de um episódio da vida dela lá no Japão. Ela que mora na Inglaterra, se mudou há muito tempo, já estava num segundo casamento. E ali ela vai lembrar do Japão, vai lembrar de uma pessoa que ela conheceu e da filha dela também. Ela vai lembrar da Sachiko e da Mariko. Elas que eram pessoas estranhas, assim, com personalidades um pouco diferentes. Eu ainda vou falar melhor sobre isso. Mas a gente vai ver a construção dessa amizade que durou muito pouco tempo, mas que foi marcante para Itsuko. Elas moravam ali perto, do outro lado do rio, assim, onde elas moravam ali em Nagasaki. E ok, essa é a premissa básica e a gente vai ficar se perguntando no livro todo por que ela lembrou disso durante o luto dela, o que aconteceu, qual que é a conexão entre o presente e o passado. Nesse relato, a Itsuko vai falar pra gente que a memória dela não tá lá essas coisas e a gente vai notar que realmente ela tá num momento delicado e ela vai se lembrar de um outro momento delicado para o Japão, porque a época que a gente tá vendo ali o passado dela é num Japão pós-Segunda Guerra Mundial, um Japão que perdeu a guerra e que tá sendo ocidentalizado, que tá perdendo um pouco da sua tradição, um pouco não, né, às vezes muito, e todo esse processo é muito bem incorporado ao livro. Eu acho que é uma coisa que fica muito natural, não fica nada forçada essa questão política, e eu lembrei de um outro livro que eu resenhei aqui no canal, que foi o livro do Yukio Mishima, O Morte em Pleno Verão, um livro que eu gostei bastante, um livro de contos, e eu gosto que alguns autores japoneses têm essa tendência a falar do pós-guerra. Eu acho que é muito marcante depois de tudo que aconteceu, né? Ainda mais que o livro vai se passar em Nagasaki, então tem essa pressão, tem essa ideia de um trauma coletivo muito forte, e isso vai estar no livro também. Falando de literatura japonesa, eu lembrei de um caso de um dia que eu fui na livraria Genipapo, um beijo livraria Genipapo, e lá a Simone me atendeu, uma livreira incrível daqui de BH. Quem for de BH é a melhor livreira que eu já conheci, é uma pessoa que sabe falar de literatura de um jeito que eu nunca vi outra pessoa saber falar. E foi muito legal a nossa troca. E nesse dia que eu fui lá recentemente, ela falou sobre literatura japonesa e coreana, que para ela a literatura coreana tem um quê de alegria muito distoante do resto do mundo, que é uma coisa que eles vão estar felizes inclusive em momentos tristes, em momentos que a gente considera tristes, né? E aí ela falou que a literatura japonesa para ela, eles são meio doidos, e eu já tinha enxergado isso naturalmente. Eu gosto muito do terror japonês, eu gosto muito das ideias que eles têm, e realmente tem uma tendência de vários autores de falarem de coisas perturbadoras, e esse livro não vai ser diferente, apesar dele não ser um terror clássico,
apesar dele não ir para esse lado do suspense propriamente, tem um mistério ali que tem uma coisa que vai te deixando incomodado, e eu gosto muito disso na literatura japonesa. Inclusive, eu acho que muitas pessoas veem a literatura japonesa como uma coisa graciosa, como uma coisa elegante, e eu não nego isso, e na verdade uma frase do próprio Uma Visão Pálida das Colinas vai resumir bem essas coisas, vai resumir bem essa experiência que é a literatura japonesa, que é a frase, abre aspas, é possível desenvolver uma relação íntima com as coisas mais perturbadoras. E eu concordo muito, eu acho que existe esse afeto que você vai criando, não num sentido de positividade tóxica, de você tentar ver o lado positivo daquilo que não é positivo de jeito nenhum, mas você realmente colocar outras camadas ali e não tentar jogar para debaixo do tapete alguma coisa que foi muito difícil e que não é exatamente agradável. E falando propriamente do livro agora, as minhas impressões iniciais foram muito interessantes, por quê? Porque o livro tem uma vibe meio terror mesmo, tem uma coisa suspense, e você acha que é um livro sobre assombração no início. Eu vi muito esse aspecto sobrenatural, ainda mais porque os olhares das personagens é descrito muito frequentemente, e tinha hora que eu não conseguia mais imaginar uma pessoa olhando assim, de canto de olho, mas eu via mais um cachorro, porque eu lembrei do Shiba, do meme do Shiba, e aí eu fiquei lembrando muito disso, mas os olhares são muito fortes aqui. Inclusive eu gosto muito que no livro os gestos são bem descritos e não fica aquela coisa exagerada. Eu acho que alguns autores têm uma tendência a falar tudo que a pessoa está fazendo com a mão, ou com os lábios, ou até com o nariz, com as orelhas, sei lá. Tem gente que descreve muito como se fosse uma mímica que você precisa entender perfeitamente. Nesse livro estava muito bem dosado o que era um gesto que indica alguma coisa, um gesto que tem um outro significado por trás, um gesto que vai falar, essa pessoa estava nervosa, essa pessoa estava irritada, e eu gostei muito disso, e a maioria deles no início do livro era realmente para esse lado de as pessoas estão muito desconfiadas, o que está acontecendo de verdade. Nesse início também, algo que me pegou muito foram as personalidades das três personagens principais desse livro, que são a Itsuko, que é a nossa narradora, a Sachiko, que é a mãe que ela conhece lá no Japão, e a Mariko, que é a filha dessa mãe que ela conhece lá no Japão. E assim, a Sachiko, ela é muito direta, ela é muito pra frente, ela é muito destoante do resto, porque ela parece uma mãe que não tá tão apegada, não é tão cuidadosa, e que ali no Japão parece que ela tá meio que tacando foda-se, um foda-se que não é muito normal ali. E eu gosto dela, eu acho que às vezes ela também assusta a gente, mas no geral eu também entendo as hipocrisias dela que vão aparecendo aos poucos. Depois tem a Mariko, que é uma criança que inicialmente ela parece meio mal educada, ou parece realmente não estar preocupada também em dar o oi para a visita que chega. Ela não parece estar tão preocupada em ser cortês, assim. E a gente entende que ela também não é tão rebelde assim. A gente vê que ela às vezes é abandonada, às vezes ela não é bem cuidada de verdade, não é só uma questão de visão cultural. E aí a gente vai entendendo também que a Mariko tem um ressentimento ali que vai sendo alimentado, mas que ela tem um traço aventureiro, ela gosta de explorar os arredores e essa coisa que fica se misturando. E a Itsuko, ela é muito, certinha, ela se descreve desse jeito, a gente às vezes até fica com dúvida, mas de certa forma ela tá ali muito respeitosa, muito bem posturada, assim. Eu imaginava ela sempre com uma grande postura, sempre muito arrumada, ela que sempre respondia bem às pessoas, sempre reconhecia quem estava acima dela na hierarquia familiar e tal, e os mais velhos também. Então ela tem essa tendência a ver, essa relação com a Sachiko era muito forte porque elas pareciam um pouco opostos, e aí foi interessante ver essas personalidades, foi algo que me prendeu a atenção no início da leitura. E aí eu preciso comentar sobre estereótipos asiáticos em relação a essas coisas de educação, porque muita gente vê asiáticos em geral, pessoas, assim, gente que nem consegue diferenciar quem é da Coreia, do Sul, do Norte, quem é do Japão, quem é da China, enfim. Ver essas pessoas que são do leste asiático, né, elas como inteligentes, muito inteligentes, elas como muito inocentes e muito pacíficas. Eu acho que isso é absurdamente problemático, né, nem precisa explicar, mas é uma coisa que vem muito forte também depois que a Coreia do Sul teve essa explosão cultural, desde que lançaram-se muitos doramas, o K-pop ficou ainda mais famoso. Existe uma ideia de que essas pessoas são bonecos e que essas pessoas não são seres humanos e que elas são perfeitas e que elas parecem tão bonitas e tão fora do normal, sei lá.
Eu acho muito complicado isso. Eu acho que as pessoas esquecem que essas coisas são editadas, que essas coisas são muito produzidas e que na realidade você ir na Coreia do Sul você vai ver outra coisa, por exemplo. Mas no quesito japonês especificamente, é engraçado porque eu tava lendo esse livro, eu tava imaginando que a polidez que tem nele, que a gentileza que tá aqui embutida, que tá aqui incluída, era uma coisa realmente japonesa. Até eu ler um comentário de uma pessoa falando assim: gente, os modos de falar daqui não são do Japão. Pra quem tá achando que é do Japão, saiba que as coisas aqui são inglesas, que as expressões são inglesas e que isso é uma coisa que às vezes no livro era um ruído, que não estava tão bem colocado, que não estava tão bem contextualizado. E aí eu me surpreendi, eu achei bom trazer pro livro, pro vídeo, na verdade, porque é algo do livro que eu não ia notar se outra pessoa não me falasse. E aí, isso já tava me deixando um pouco impressionado, porque as personagens, elas repetiam muito, nossa, obrigado, elas faziam muitas saudações e tal, mas aí eu notei que, tá, pode não ser exatamente assim, e aí foi bom ter lido outro comentário sobre esse tópico. Mas, falando mais geral do livro agora, eu falei das minhas impressões iniciais, e aí eu vou falar de coisas que realmente estão no livro inteiro. É legal a luz e sombra nesse livro, eu achei muito bonito, tinha uma coisa meio Caravaggio aqui, era um livro que o escuro é muito importante, por quê? Porque a Sachiko e a Mariko, elas moram tipo num casebre que não tem luz direito. Eu acho que não tem luz elétrica. Então ali a gente tem umas lâmpadas que elas usam, a floresta que tem ali em volta, as árvores e tal, um bosque, sei lá. Tudo muito escuro, então é muito importante a gente entender o que tá ali também. Isso vai brincar muito com a questão do suspense, né? E a gente vai ter ali também, nesse lugar, que é do lado de um rio, muita lama, a lama que depois vai secar e vai virar terra. Isso também é descrito de um jeito muito bonito, gosto bastante. E das paisagens também, né? Não é à toa que o título do livro é Uma Visão Pálida das Colinas, porque é uma coisa que você consegue enxergar a neblina, você consegue ver de longe, ainda mais eu que sou de Minas Gerais, eu conseguia ver os montes, eu conseguia ver as montanhas e tal, enfim, foi algo que me prendeu a atenção. E a última coisa dessas impressões gerais é que existem tensões muito legais no livro. Eu gosto muito de uma briga que tem, que eu ainda vou comentar melhor. Existe um passeio nesse livro que acontece, tipo, sabe quando você vai passear e você encontra outra pessoa ali, e aí o rolê vira uma outra coisa, porque junta dois grupos que não eram pra se encontrar? Ok, é tipo isso. E tem um jogo de xadrez que vai mostrar um conflito geracional também, que eu achei muito bacana. Eu não quero adentrar nessas coisas porque eu não acho que vai ter muito sentido pra quem não leu o livro, mas eu gostei das tensões criadas pelo Kazuo Ishiguro. Ok, foi tudo perfeito nesse livro? Também não. Vamos falar sobre os pequenos incômodos que eu tive. Eu não entendi inicialmente para que tinha uma parte 1 e parte 2. Eu acho que isso é muito usado, não é o primeiro livro que me irrita essa ideia de dividir em partes e depois você não vê nenhuma diferença entre a primeira parte e a segunda. Se alguém conseguir me explicar nesse livro particularmente, porque eu não sei para que dividiu em parte 1 e parte 2. Os capítulos, inclusive, continuam a numeração e não faz diferença nenhuma. Segunda coisa, eu tava achando um pouco cansativo alguns momentos do livro, parecia que nada acontecia, tava meio arrastado, tava lento, tava sem rumo, sabe? Eu tava muito cansado de ler umas partes, assim, não tão cansado, né? Mas eu tava me perguntando, ok, pra onde que isso tá caminhando, o que que tá acontecendo? E aí, isso se misturava a algumas coisas não estarem tendo resposta direito. A Ida, porque a gente tá falando da Itsuko, que ela morava no Japão e ela vai pra Inglaterra. Não explicava direito por que ela sai do Japão, por que ela vai pra Inglaterra. Não falava também do segundo casamento dela, quem era essa pessoa, o que aconteceu ali, como que foi uma questão de acabar com o casamento e depois ir para um segundo casamento. A Nick também, que é a filha da Itsuko, que tá ali visitando ela na Inglaterra. Eu não tava entendendo quem era essa menina, não tava muito interessado, então se misturou essa palhaçada toda. Na Sachiko também tinha uma história com o Frank, que era um americano, que eu não tava entendendo direito. Eu tava, ai, quem é esse homem? Que carro é esse que ele tem? Por que ele tá visitando? E parece que ninguém vê ele nunca. Enfim, é um negócio que tava me irritando até que para tudo. Eu estava inclinadíssimo a não recomendar esse livro, a falar que ele era bem escrito, mas que não tinha me pegado, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, que eu talvez visse um vídeo depois e entendesse, mas que eu não recomendaria.
E aí aconteceu um negócio. Aconteceu um negócio que mudou tudo, foi uma reviravolta. Não é algo que realmente não dava pra entender antes, talvez eu só fui desatento mesmo. Mas é um negócio que mudou toda a minha visão do livro, trouxe uma outra camada. Eu revisitei muita coisa que aconteceu no livro depois que teve essa virada de chave. E foi muito bacana. E eu não consigo falar sobre isso sem spoilers. Então, quem quiser pular para a conclusão do vídeo, você pode ir. Quem tá no YouTube, né? Quem tá no Spotify não vai ter como. Mas quem tá no YouTube, por favor, se não quiser receber nenhum spoiler, vai lá pro final do vídeo, tem como pular a parte aqui. Mas eu não consigo falar sem descrever as coisas porque é muito legal de falar. Esse é um livro muito bom de discutir, inclusive. Eu acho que um clube do livro disso aqui seria muito divertido. Espero que um dia aconteça, vou jogar pro universo. Mas vamos falar dos spoilers então. Vamos falar o que é essa reviravolta que acontece, que me prendeu e que cada vez que eu penso no livro eu lembro de algum detalhe que realmente foi um negócio que mudou minha cabeça e eu não esperava. Vamos lá. Bem, eu já mencionei aqui no vídeo, pra quem prestou atenção, que a memória da Etsuko não tava lá essas coisas. Ela vai pontuar muitas vezes que ela não tá com a lembrança tão nítida, que os detalhes não estão tão certos. E inicialmente eu tava assim, Etsuko só conta a história, já deu pra entender que não tá tudo muito certinho, vamos pra frente, continua a falar. Ok, a gente nota depois que isso tinha uma importância. A segunda coisa que eu preciso mencionar antes de falar propriamente do acontecimento é que as coincidências entre a Sachiko e a Etsuko são muito grandes. A gente nota que elas vão ter um segundo casamento, que elas vão ter filhas, que elas vão para países, porque uma vai para Inglaterra, outra vai para os Estados Unidos, então são países que falam inglês. A gente vai ver que elas têm a mesma idade, que elas têm várias coincidências assim. E aí a gente nota que essas semelhanças são muito próximas e a gente até começa a questionar. A Etsuko talvez está lembrando da Sachiko porque elas tinham uma história muito parecida. E nisso, essa influência das duas, uma na outra, fica mais forte. Ok. Mas acontece o assassinato dos gatos. Esse assassinato dos gatos, alguém pode ficar muito chateado. Eu fiquei bem tristezinho, assim, porque é uma cena muito dura em que a Sachiko vai colocar na cesta os gatinhos que elas tinham e vai afogar eles. E a Mariko, que é a filha dela, ela queria levar os gatos para a viagem que elas vão ter nos Estados Unidos, elas vão se mudar para os Estados Unidos, elas estão arrumando as malas, e ela tá falando, vamos levar os gatos? Você me prometeu que a gente podia levar os gatos. E a Sachiko vai falar, deixa de ser chata, a gente não vai levar gato, e esses gatos, você quer ver o que eu vou fazer com eles? Ela vai lá e afoga eles. A filha vai ver isso tudo. A filha vai olhar, vai ficar completamente perturbada, e aí ela vai sair correndo, e a Etsuko, que estava assistindo a cena toda, ela não fez nada para parar o afogamento dos gatos, ela vai atrás da criança e vai acalmar a criança e falar, não, tá tudo bem, vocês vão para os Estados Unidos, vai dar tudo certo. E aí tem um momento em que a Mariko fala, eu não quero que a gente vá para os Estados Unidos. E ela fala, a gente, tipo, nós, ela fala diretamente com a Etsuko. Então, é a primeira parte em que fica mais explícito que é uma ambiguidade que, na verdade, eu prefiro acreditar que a Etsuko e a Sachiko são a mesma pessoa. E aí, o livro deu uma outra camada, assim, eu fiquei, meu Deus, a Sachiko é uma projeção da Etsuko. Ela que era essa mãe que negligenciava a filha, que deixava a filha fazer o que ela queria, que estava mais preocupada em ir para os Estados Unidos com a amante. Então ela tá falando do casamento e do outro relacionamento, e por isso que as coisas às vezes ficavam muito confusas. Eu ficava, quem era essa pessoa que ela vai conhecer e vai para a Inglaterra depois? Será que era a Inglaterra mesmo? Enfim, a gente vê que todas as semelhanças que existem entre as duas talvez sejam porque elas eram a mesma pessoa. Isso não é confirmado por quê? Porque é possível que elas sejam pessoas diferentes e que a Etsuko só tá lembrando da história porque existem muitas coincidências. Mas nesse momento do afogamento dos gatos, em que a gente vê que ali tem uma possibilidade das duas serem a mesma pessoa, a gente entende que ela está contando a história da própria filha. É essa a maior possibilidade, é isso que eu escolho acreditar, que realmente ela está falando, nossa, eu maltratei muito a minha filha, eu afoguei os gatos dela, eu fiz isso, e ela começa, parece que ela está processando a culpa que ela sentia, e parece que tudo que era suspense, tudo que era sobrenatural, era uma tentativa dela justificar o suicídio da filha. Ela tá tentando lembrar da infância da filha e ficar tipo, onde que eu errei? E ela fala, ela inclusive admite, a Etsuko, falando da Keiko,
que é a que se suicida, ela fala assim: eu sabia que a mudança não seria boa para Keiko, mas eu fui mesmo assim. Eu levei ela para Inglaterra mesmo assim. Então ela tem noção de que ela fez o pior para a filha dela e que isso fez com que a filha dela fosse infeliz em outro país. Ok, não é simples um suicídio, nós sabemos disso, eu tô falando muito disso no canal recentemente, eu nem planejei isso aqui dessa vez, mas é um livro que vai mostrar o que parece ser uma mãe que se culpa muito pela morte da filha, tentando processar de outro jeito a história dela. Ela vai tentar... Parece muito que as personalidades das personagens, uma que é tão pra frente, a outra que é tão ingênua, parece que é uma separação dela mesma. E aí o livro virou uma palhaçada... Não uma palhaçada, né? Mas teve outras camadas, virou um negócio muito maior. Que aí eu comecei, gente, naquele passeio era só uma delas que estava lá com a filha. Era só uma que estava realmente fazendo tudo que parecia que eram duas fazendo. Uma que vai trabalhar em tal lugar, uma que vai tratar sei lá quem de tal jeito, uma que, sabe, deu pra ver tudo como se fosse uma só. E aí juntou tudo e explodiu. Juntou tudo e explodiu. Aí eu amei. Aí eu falei, gente, não tá confirmado, pode muito bem ser que ela tá descrevendo a conversa com a menina de outro jeito, mas essa é uma teoria muito bem sustentada de que a Etsuko está lembrando do tempo dela no Japão, na verdade lembrando da filha dela que se suicidou depois na Inglaterra. E aí eu fiquei, gente, esse livro deu uma... Aí eu entendi porque que o livro ganhou prêmio, aí eu entendi tudo, né? Porque tudo fez sentido, tudo bateu, tudo batia, não tinha nada que se contradizia de fato. E até o paralelo com a perda da guerra, porque é uma guerra que você perde, a sua filha se suicida, e tem todos os esforços. E tem até uma briga no livro que são uma questão geracional, do o que você está exigindo do outro, enfim, tudo encaixou. E aí, realmente, a minha conclusão é, a Itsuko não é uma narradora confiável, e esse foi um momento que isso ficou muito evidente, e aí o livro vai ganhar toda outra camada, mas todo livro que tem narradores não confiáveis, quando você entende que eles não são confiáveis, eles ganham uma outra noção, você vai entender que as coisas não são do jeito que estão descritas, enfim, ganha outro sentido. E não dá pra sair da ambiguidade, a real é que não dá pra confirmar nenhuma coisa nem outra, mas eu prefiro acreditar, eu acredito fortemente que foi escrito com o intuito de falar. As duas eram a mesma pessoa. A Sachiko, ela não existiu. A Mariko, ela era a Keiko. A filha era a filha... Tipo, a Keiko era a Mariko, a Sachiko era a Etsuko. Enfim, nomes muito complicados às vezes, mas pra falar que eu vejo que não tem separação, que isso foi uma coisa da cabeça dela, que ela tá fingindo contar a história de alguém que ela conheceu, mas na verdade é a própria história dela. Acho que ficou um pouco confuso, mas espero que vocês tenham entendido. Vamos para a conclusão. Eu curti real esse livro, eu tava muito em dúvida até realmente acontecer tudo que aconteceu, e eu recomendo super. Eu acho que é uma leitura muito interessante, ainda mais por causa da reviravolta e tal. Não é uma coisa dramática de filme dos Estados Unidos, não é aquele tipo de ai, tudo mudou de repente. Tava tudo ali, mas se você prestou atenção ou não, se você entendeu ou não, vai depender mais do você, o momento em que essa chave vai virar. E eu acho que outros livros do Kazuo podem ser um pouco mais bem dosados nesse sentido. Eu não acho que isso anula totalmente as partes em que parecia mais parado, em que parecia mais lento, em que parecia mais sem rumo, assim. Então, eu acho que outros livros dele podem ter isso melhor equilibrado, mas de qualquer forma, deu vontade de ler mais dele, deu vontade até de reler isso aqui. Eu vi várias pessoas falando que releram, e acho que é uma boa experiência para todo mundo. Esse é um livro que eu recomendo para todo mundo. E esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo para vocês e até o próximo vídeo.